Agora vamos ver o tema 1 de geografia. Aqui, bora lá. Natureza do Brasil. Localização e dimensões do território. O Brasil está locado no continente americano, em quase toda a sua totalidade no hemisfério sul, ao sul da linha do Equador e totalmente no hemisfério ocidental, a oeste do meridiano de Greenwich. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil ocupa uma área de 8.515.759,90 quilômetros, o que faz dele o quinto maior país do mundo. Ô, negócio chato. Deixa aqui. Em extensão territorial. Sua costa, banhada pelo Oceano Atlântico, se estende por 7.367 quilômetros. O território brasileiro se limita com quase todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador. Em razão de sua vasta área, o Brasil apresenta grandes distâncias entre seus pontos extremos. Aí tem uma figura aqui do Brasil. As longitudes e os fusos horários. Os fusos horários são definidos pelos meridianos. Atualmente são adotados no país 4 diferentes fusos horários. O primeiro deles abrange só o arquipélago de Fernando de Noronha, e o quarto apenas o estado do Acre e parte do Amazonas. Para evitar os dois horários diferentes, dentro dos limites de alguns estados brasileiros, estabeleceu um desvio dentro dos limites teóricos dos fusos, conhecido como limite prático. Aí tem a figura aqui. Ô, Santa Mata, celular, dá pra você ficar quieto aqui. Vai. Aqui, pronto. Fica aí. Beleza. O horário de Brasília, estabelecido como oficial do país, é regulado de acordo com a GMT, a abreviação da expansão inglesa Greenwich Median Time, que significa hora do meridiano de Greenwich, e apresenta 3 horas de atraso em relação ao horário do meridiano de Greenwich. As latitudes e as paisagens. Levando em consideração a posição do país em relação aos trópicos e círculos polares que delimitam as zonas térmicas da Terra, podemos notar que a maior parte do território brasileiro se encontra na zona tropical. Esse fator é determinante para o predomínio de climas tropicais no Brasil e para a existência de formações vegetais como as florestas tropicais e o cerrado. Aí tem a figura aqui. No entanto, parte do território brasileiro está situada na zona temperada do sul, onde ocorrem temperaturas mais baixas do que no restante do país, e paisagens naturais com tipos de vegetações adaptados a essas características climáticas. Mano, quanta página! Meu Deus! Socorro! O relevo brasileiro. O Brasil está localizado em uma área considerada tectonicamente estável, sem vulcões ativos e com baixa atividade sísmica. Seu território é formado por estruturas rochosas antigas que foram desgastadas por processos erosivos durante milhões de anos.
Ao longo do tempo geológico, os efeitos de mudanças climáticas, alternando períodos da glaciação com períodos interglaciais, produziram formas de relevo com altitude média inferiores a 1.000 metros. O ponto mais alto do país é o Pico da Neblina, com 2.994 metros de altitude, se comparado a outras elevações existentes na América do Sul, como as montanhas da Cordilheira dos Andes, algumas com mais de 6.000 metros. O Brasil não apresenta grandes elevações. O relevo brasileiro continua a ser remodelado. Os fatores que provocam as maiores modificações, além da ação humana, são as chuvas abundantes, os ventos e as altas temperaturas e a ação dos rios, que estão diretamente relacionados com o processo de intemperismo, erosão e sedimentação. Os rios brasileiros. O Brasil possui a maior rede fluvial do mundo e milhões de brasileiros dependem dos rios para sobreviver, utilizando suas águas para diversos fins, como irrigação agrícola, abastecimento de água, pesca, produção de energia elétrica, navegação e transporte. As regiões e bacias hidrográficas. Foi o mapa que eu copiei e tem que terminar de copiar. As regiões e as bacias hidrográficas. Em função das variações do relevo, alguns rios drenam para si todos os cursos de água de uma bacia hidrográfica, a área que compreende o rio principal e todos os seus afluentes, ribeirões e córregos que alimentam. Em 2008, o Ministério do Meio Ambiente produziu Plano Nacional de Recursos Históricos que delimitou 12 regiões hidrográficas, algumas construídas pelo agrupamento de rios de menor extensão e vazão ao longo do litoral brasileiro. O clima no Brasil. Os elementos do clima, como a temperatura e precipitações, estão associados aos processos de transformação e modelagem do relevo. Além disso, influenciam os tipos de vegetação, a hidrografia, a agricultura e, de maneira geral, o cotidiano das pessoas. No Brasil, predominam climas quentes e úmidos. Isso acontece porque a maior parte do território brasileiro encontra-se em áreas de baixa latitudes, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, ou seja, na zona tropical, que é a mais quente da Terra. Os tipos de clima ocorrem em maiores áreas do país. São o clima equatorial, o clima tropical e o clima subtropical. Além da localização, existem outros fatores que influenciam a ocorrência dos 6 principais tipos climáticos do Brasil. Um deles é a inexistência de altas cadeias montanhosas, sendo um território em que prevalecem baixas altitudes. Outro fator é a dinâmica das massas de ar, que adquirem características de temperatura e umidade do ar das áreas nas quais se originam. Tipos de vegetação do Brasil. No Brasil, grande extensão territorial é a variedade de tipos climáticos. Influenciam as formações vegetais que abrigam diversas espécies vegetais e animais. Existem 4 tipos principais de vegetação no país: as florestas, floresta amazônica, mata atlântica e mata dos pinhais. Cadê? O cerrado, a caatinga, e os campos. O Pantanal é um complexo de formações vegetais que compreende florestas e campos. A vegetação nativa, porém, foi bastante modificada e, em parte, destruída por atividades extrativas e agropecuárias e pela expansão urbana. Acabou a unidade 1, fizemos em 9 minutos. Não, tema 1, né? Minha perna tá doendo muito.